que a gente aprendeu a se organizar assim com a Andrea mesmo, né? Ela era muito organizada. Olha isso. Juliana Kerstin aqui no fundo e lá a Estela. Muito lindo. Tanto de... Nesse espaço de tempo tão curto, né, que ela teve, ela conseguiu fazer tanta coisa. Grupo Ralê. Grupo Ralê era sucesso em Porto Alegre. E aqui tem muita história, muita história. É um acervo muito grande. Essa letra é da Deia. Imagina, essas caixinhas existem desde áureos tempos. Agora estão aqui em casa, né? Parte da nossa história está aqui nesses CDs e tem outra parte que já foi, que estava em VHS, foi digitalizada. Ó, filmadinho. Os trechinhos que foram selecionados para fazer parte do documentário. Meu primeiro contato com a Deia foi na escola, a Espaço Dança Memória, que era a escola de dança que eu trabalhava. Eu dava aulas de flamenco e ela era aluna do tango argentino. Começou a ser minha aluna, ela se destacou rápido, assim, pegava conteúdo bem rápido, muito interessada, muita facilidade assim com ritmo também, com assimilar o som do flamenco, né, que é diferente de qualquer outra coisa. Ela começou a bater pé, né, e gostou. E aí ela vinha aqui, batia pé e fazia, até e estudava, sabe? Ela nunca foi assim numa aula especializada disso. Ela estudava os passos, estudava, e quando eu te vi, ela estava lá fazendo, sapateando assim, e ensinando também, né? Eu iniciei meus estudos de flamenco em 94 e foi neste período, nos meses seguintes de iniciar os estudos, eu fui fazer uma aula num outro horário que não era o meu horário convencional e foi nesse dia que eu conheci a Andrea, nossa querida Deia, né? Ela tinha acabado de fazer uma aula e estava alongando no chão, grávida da Bruna. Eu formei um grupinho e ela estava indo muito bem e alguns meses ela estava fazendo parte do grupinho. E a Deia era muito disposta assim para tudo, então não tinha tempo ruim para ela. Sabe, no início de carreira a gente só arruma roubada, né? É um aniversário, casa noturna, palco de rua, chão ruim, tudo. Pra ela tava tudo sempre muito bom, ela aceitava tudo, não tinha tempo ruim. Ela sempre foi assim, muito disposta, muito alegre, sempre sabia o que queria e estava sempre a mil por hora, não parava nunca, né? A Deia era uma pessoa incrível, uma pessoa positiva, dinâmica, que sabia exatamente onde ela queria chegar.
pequena, ela vinha aqui no terraço, ela pulava, dançava aqui, e a vizinha lá em cima dizia assim, eu gosto de ficar olhando, que ela dança, ela pula, ela dança, e ela treinava as coisas dela aqui. Sempre assim, sempre disposta. Se ela estava no carro, ela estava craneando alguma coisa, ela imaginava alguma coisa, alguma dança, alguma coisa, e era assim, sabe? Neste meio tempo se iniciou o grupo Raleu, que é um grupo de dança flamenca Raleu, e foi uma experiência incrível ter participado do grupo Raleu, foi um privilégio, eu me sinto até hoje muito privilegiada de ter feito parte dessa equipe, que era uma equipe muito unida, muito estudo, foi um desafio muito grande para mim, eu estava muito no início, mas foi um desafio, eu gosto de desafios, e até hoje me sinto lisonjeada de ter feito parte do grupo. Foram muitas apresentações, foram datas fixas em locais em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, foram festivais, muitos festivais, programas de TV. Foi realmente uma fase muito, muito bonita, muito prazerosa, sem dúvida, um aprendizado que se tem para o resto da vida. E bueno, quando ela partiu, foi inesperado, apesar de da gente saber que ela estava grave, né? Mas era uma coisa assim que a Déia vence. A Déia vai sair dessa. Ela já saiu de outras, vai sair dessa. E foi um choque, assim. O dia que ela foi um dos piores dias da minha vida. Fiquei muito arrasada. Muito, 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 assim. Uma baita perda. Como amiga, óbvio. E uma baita artista menos em Porto Alegre. Faz falta, fez falta, faz falta. É tudo isso, né? E lá com vocês, meu Deus, eu amava vocês, estavam sempre juntas, fazendo as coisas, trabalhando, né? A gente sabe que tem um Deus que sabe das coisas, né? Tem que confiar. Confiar nele e saber que ele está fazendo as coisas certas, né? A soca. Ô, vó, tu lembra quando eu colocava as roupas dela? Passava os batons tudo... Eu passava os batons dela, colocava a saia, o chale, saía andando pela casa arrastando sapato. Botava o sapato de salto e botava a roupa comprida, se pintava e saía passear assim, sempre, né? Tchau, cara. Participando também. Deu filhote. E nesse meio tempo, a Andréia começou com a intenção de ter a sua escola, sempre batalhando, sempre visionária, uma escola só de flamenco, e surge então, há 20 anos atrás, a Escola de Flamenco Del Puerto. Desculpa, na época, Escola de Flamenco Andréia Del Puerto.
Falar sobre a Andrea, para mim, essencialmente, preciso falar que ela tá num lugar muito especial de representatividade feminina, de mulher, de exemplo, de referência, de referencial de mulher para mim. Como bailaora, como artista, lógico, mas como mulher também. Bom, conhecer a Andrea foi uma das manifestações divinas nas diversas situações que o universo entrelaçam as pessoas, com uma finalidade que, no primeiro momento, a gente não é capaz de compreender. Eu comecei a lidar com o flamenco basicamente desde que eu comecei a estudar flamenco, então isso é desde 2003. Desde o começo lá eu ouvia falar da Andrea porque eu trabalhava com pessoas que tinham trabalhado com ela, conheciam o trabalho, enfim, era uma referência, né? Na época já, né? Bom, óbvio, era uma referência, né? Porque te quiero desde el principio del tiempo. Tus ojos son como una estrella de firmamento y alumbra mi alma y verá mi sueño y alumbra mi alma y verá mi sueño. Naquela época, né, 20 anos atrás, ou mais até, a informação era uma coisa difícil de conseguir sobre o flamenco. Então isso é muito mérito para eles, é muito mérito eles terem feito o que eles fizeram na época que eles fizeram com o que eles sabiam. E objetivamente a qualidade artística é inegável, né? Eu volto muito nessa questão do coreográfico, eu reconheço nela uma potência da natureza, uma potência criativa da natureza, assim, de tantas coisas que ela criou. E a gente sabe, porque a gente estava realmente do lado dela, que aquelas coisas às vezes eram tiradas do nada, né? Era quase inexplicável de onde é que vinha aquela criatividade toda, assim. Mas a primeira vez que eu tive com a Andrea, e que foi uma das mais importantes, foi em São José dos Campos, no Festival Internacional de Flamenco de São José dos Campos, um evento, era o maior do país, né? E foi muito significativo para mim, esse primeiro contato que eu tive com ela. Isso já, daqui a pouco faz duas décadas já, né? Eu começando na arte flamenca e ela já com uma companhia, né, em atividade, com trabalhos profissionais, ao lado de bailarinas incríveis, de músicos maravilhosos, e ela do nada me chamou para participar como percussionista de um número que ela apresentaria daí a algumas horas na mostra. E isso foi maravilhoso para mim, como músico, como artista, como pessoa, e uma promoção incrível, porque é muito difícil começar dentro de um contexto profissional. Apesar de eu já trabalhar profissionalmente no Rio de Janeiro, com a companhia que eu fazia parte, com as companheiras que eu trabalho até hoje, do Toca Madeira, aquele momento ali de sair das fronteiras da província Rio de Janeiro era muito, muito bacana, muito interessante. E ainda mais participar de um trabalho de tamanha qualidade. Com a Andrea a gente tinha uma rotina, né, de aulas, de fazer as aulas, assim, e ensaiar. Quem ensaiava, quem participava dos ensaios, né, as alunas que participavam dos ensaios,
Algumas participavam de alguns ensaios, outras participavam de mais ensaios, a depender do nível, da coreografia, do repertório que estava sendo trabalhado, assim. E eu acho que na transição de estar com a Andréia para não estar mais com a Andréia, eu acho que o mais forte que ficou disso era a necessidade dessa profissionalização, né? Que esse grupo de alunos que estava ensaiando, que estava se profissionalizando, que estava buscando conhecimento além da sala de aula, ou além de somente aquela sala de aula, essa evolução, essa profissionalização da companhia de Flamenco Rio Puerto, eu acho que isso é uma linha muito importante, assim, de desenvolvimento, né? E de transição, de pegar um grupo, né, de mulheres, de garotas, assim, afinadas por uma liderança que era a Andréia e se transformar num grupo autogestionado, assim, né, de muito diálogo, de muita conversa, de muita conquista e de muito problema também. Então, eu acho que esse centrado numa figura para depois centrar num grupo e essa necessidade de profissionalização e de continuidade daquilo que estava começando a se formar como companhia, né? Quando a Andréia ainda estava viva, acho que isso são coisas importantes de pensar, de refletir nessa transição. Eu lembro com muito carinho e com muita emoção. Eu era uma menininha e foram momentos de muita felicidade, assim. Muita felicidade. Foi muito triste perder ela, ainda é triste, mas os anos que foram, olha só, foram poucos, né? Foram de 2013 a 2007, mas foram anos de muita alegria, assim, de muita alegria, de muita conquista, de muito construir também, de muito plantar, mas sempre com muita alegria, assim. Eu sempre vou lembrar da ideia desse jeito, com uma alegria que me emociona, assim, mas dessa pessoa que ela era alegre, assim, abraçada com a vida, assim, muito abraçada com a vida. Outra coisa que é importante é a questão do se apropriar do conhecimento, né? Estudar uma peça, estudar uma falseta, estudar um passo, uma coreografia e tornar aquilo teu, ainda que seja de outra pessoa, criado por outra pessoa, no momento em que, né, tu faz naquele momento aquilo passando pelo teu corpo, pela tua mente, pelos teus sentimentos é teu, né? E isso eu vi bastante dela, isso eu entendi muito com ela, porque, por exemplo, na época em que eu comecei a estudar ali com ela, eu aprendi o repertório, vinha com aquilo estudado, mas não é simplesmente, que legal, bom, eu sei o que tocar, o que tem que tocar em cada hora. Não era isso. Eu chegava ali digamos, com o tema de casa feito pra gente construir a partir daquilo ali. O que a gente faz com isso? Vamos decompor isso. O que faz uma chamada ser uma chamada, uma falseta ser uma falseta, uma letra, como que a gente remata o baile quando tá na letra, a gente remata quando tá fazendo uma chamada, uma escobilha. Identificando as partes, né? Eu pegava, né, o repertório que havia e transformava isso em linguagem mesmo. Não era simplesmente tocar uma peça, né? Porque as pessoas ainda têm muito, o músico que vem de fora tem muito essa ideia de que é só aprender a peça, né? Só aprender, me dá as partituras aí. Não existe isso no flamenco. Existe é estar aí junto, fazendo a coisa junto. O flamenco acontece assim.
E eu acho que é outro aspecto muito importante que estava na Andrea e que fica na Del Puerto também é a busca pela autoria, né? A busca pelo flamenco que é mais autoral no sentido do baile, né? E que na verdade é um aspecto muito claro no flamenco, assim, essa individualidade, né? O bailaor, ele vai se aprimorando e vai aprendendo a montar os seus bailes e montar, coreografar os próprios bailes faz parte dessa lida flamenca, né? Isso são coisas que ficaram muito também na lida com os alunos, né? De que a pessoa tem que curtir, a pessoa tem que estar lá acima de tudo, para se sentir bem. Não o se sentir bem superficial, né? Não o se sentir bem que foge do aprofundamento, mas o se sentir bem no sentido de se sentir bem consigo mesmo, de se empoderar, de ocupar o seu lugar no mundo, de fazer isso com felicidade, com alegria de viver, nesse sentido, né? Hoje eu vejo a Andrea como uma pessoa realmente à frente do seu tempo. Uma bailarina, uma artista que não conhecia muito as amarras, as fronteiras, barreiras, né? Ela era uma pessoa e uma bailarina, uma artista livre. Diríamos hoje que ela era empoderada em toda a sua plenitude. Para mim foi um prazer imenso conviver, apesar de pouquíssimo tempo, com a Andrea, mas eu pude perceber a grandiosidade da pessoa que eu estava tratando. E hoje, passado, como falei, quase 20 anos, eu sinto a mesma coisa, a mesma positividade, a mesma força, a mesma vanguarda que eu senti no primeiro momento e na primeira ocasião que eu tive com Andrea Del Puerto. Mas ainda teve em 2007 um momento em que eu fico muito feliz de ter participado dela bailando, eu tocando, e vai ficar para sempre essa memória e esse motor que impulsiona o artista, não necessariamente a criatividade, não necessariamente a performance, é o que faz o artista ser artista, né? É uma combinação de tudo. Eu aprendi muito com ela. Eu sou a filha da Andrea e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as lembranças que eu tenho sobre ela, sobre a época do flamenco e da escola. Uma das lembranças mais queridas que eu tenho, acho que é de estar na escola, na primeira ainda, de estar correndo pelos corredores, de provar os figurinos, de ficar dormindo nos colchonetes. Lá era uma segunda casa e as gurias sempre foram uma segunda família pra mim. Uma das situações assim que para mim resumiram um pouco da essência da ideia, aquela a ser captada assim fora do que ela expressava no palco, que era enorme,
É um final de tarde, assim, acho que entre uma aula e outra, entre um ensaio e outro, alguma coisa assim, eu não lembro, era verão, na sede antiga da escola ainda. Ela contou que flamenco, a dança, não era aquilo porque ela tinha mais talento. Ela era formada em educação física ou algo assim, e ela disse, tinha muito mais talento para, acho que vôlei, ela mencionou, para outros esportes, enfim, mas eu sempre tinha um pouco de preguiça para as outras coisas, ela comentou. E flamenco, ou a dança, era algo, ela disse que ela não se via como um talento especial naquilo. Então, para desempenhar ou para conseguir algo naquilo, era necessário muito esforço. E ela botou esse esforço, ela botou essa vontade, ela botou essa disciplina. E saiu o que a gente sabe, né? Aquela maravilha toda que ela colocava para fora. Mas o que ela estava querendo dizer pra gente era que, às vezes, a gente coloca o artista, especialmente aquele que a gente admira, num lugar assim muito distante, como se quase desmerecendo todo o trabalho que essa pessoa faz para entregar o que entrega, como se aquilo fosse um simples dom, um presente divino que de maneira alguma é assim. É fruto, sim, de uma aptidão, é inegável isso, mas muito mais de um trabalho, de uma determinação. Estoy aquí porque quiero hablar de una persona muy especial llamada Andrea del Puerto. Andrea del Puerto, una gran bailadora, una grande persona, una artista inconfundible, una grande maestra de grandes maestros. Sin palabras, la tengo en mi corazón, siempre la tendré, siempre. Eu fico pensando muito nessa questão da expressão, da arte, né, como uma forma de expressão. E eu vejo que, acho que a sociedade no geral sempre podou muitas mulheres nessa questão. Acho que a arte dela sempre foi muito uma forma dela mostrar quem ela era, o que ela pensava, o que ela gostava, o que ela não gostava. De alguma forma, na minha mãe, isso saiu pela dança, né? Foi uma forma de sublimar, acho que tudo que ela sentia também pela dança. Acho que como adulta, agora entendendo um pouco mais quem ela era, e tanto quanto pessoa, quanto como artista, eu vejo que ela foi algum símbolo, de alguma forma, tanto para a arte quanto para outras mulheres. Assim, eu escuto muito, às vezes, alunas e alunas atuais até comentando de como se inspiravam nela, de como essas aulas eram importantes. E, enfim, eu vejo ela muito como esse símbolo, assim, de liberdade, de ser quem ela é. Acho que flamenco, como boa parte da arte, ela traz aquilo que o nosso vocabulário usual de palavras não consegue, talvez. E para quem tem necessidade de se expressar, na verdade todo mundo tem, né? Mas para quem consegue identificar as suas próprias necessidades de expressão, a arte ela traz aquele complemento para a gente expressar aquilo que as palavras às vezes não podem. E o flamenco tem uma peculiaridade de vocabulário que eu acho que casou muito com o que eu precisava de alguma forma. Eu lembro muito pouco sobre isso, mas pelo que eu vejo assim até hoje, né, procurando saber um pouco mais sobre ela, sobre a escola, é que os shows sempre tinham algo por trás, assim, sempre tinha uma ideia por trás, que não era só botar um figurino e dançar como uma forma de atrativo, né? Sempre tinha um quê por trás daquele show, um propósito. Então acho que a dança dela sempre significou muito isso, assim, essa questão de expressão. Eu tenho muitas lembranças da Deia. A Deia foi minha vizinha aqui
A casa dela é muito perto aqui da casa que eu moro hoje. Ela foi uma pessoa muito importante nessa minha vinda para Porto Alegre, assim, nessa minha permanência em Porto Alegre. Eu permanecer em Porto Alegre tem muito a ver com a amizade que se construiu entre nós. E essa paixão que ela, através dela, foi despertada, né, pelo flamenco. O manuseio físico dessas lembranças também me trouxe muito de volta essa necessidade de falar da Andréia, de contar sobre quem foi ela e de contar um pouco também sobre quem foi ela nas nossas vidas, né? Quem foi a Déia na vida da Dani.